Olá, esse podcast de hoje ainda é sobre guerra, mas eu creio que pode interessar vocês porque, na verdade, trata de um tema que diz respeito a todos nós. Como uma guerra pode proteger os civis? Como ela pode evitar que nos confrontos entre os militares existam perdas colaterais entre os civis? Sabe que esse é um tema muito longo na história da humanidade. Existe na história da França uma frase muito interessante que marcou para mim o início dessa reflexão. Em 1209, imaginem, 1209, o Papa Inocêncio III mandou um delegado seu, um representante seu, para uma cruzada numa região da França chamada Béziers, onde havia muitos hereges. Então o Papa queria exterminar esses hereges. Esse delegado, chamado Mauric, chega na região e, como ele não consegue distinguir entre os hereges e os católicos, ele diz o seguinte: matem todos, porque Deus vai reconhecer os seus. Ora, essa frase é uma frase que até hoje, de uma certa maneira, rola também pela história da humanidade. Às vezes, numa guerra, as pessoas são mortas, independente de estarem ou não combatendo. E nós vemos que, durante muito tempo, houve uma tentativa de regular as guerras. Vocês se lembram, por exemplo, o julgamento de Nuremberg. O julgamento de Nuremberg foi feito exatamente para punir os crimes nazistas de guerra. Houve também um importante julgamento, mais ou menos na mesma época, em Tóquio, chamado Julgamento de Tóquio, que era também destinado a punir os crimes dos japoneses na época. No momento do julgamento, as potências ocidentais se dispuseram também a passar a ter uma visão mais respeitosa da guerra, uma visão mais voltada para o choque entre os militares e uma preocupação com os civis. Mas e se dispuseram também a respeitar as leis da guerra. Leis que nós sabemos que já estão consignadas nas várias convenções de Genebra, são 4 convenções de Genebra que dizem respeito a isso. Há o Estatuto de Roma, que também diz respeito a isso, e criou até um tribunal. Mas a verdade é que nunca houve nenhuma punição para casos de guerra. Os americanos passaram pelo Vietnã, invadiram o Iraque, sem que houvesse nenhuma punição. Pelo contrário, os Estados Unidos são contra um tribunal internacional e o Congresso americano chegou até a aprovar uma lei que definia que era para tirar à força quem fosse julgado, o americano que fosse julgado por esse tribunal na Holanda, o Tribunal Internacional. Mas, apesar dessas hesitações todas, houve avanços. E esse avanço aconteceu na Irlanda em 2022, quando se assinou um acordo de proteção aos civis numa guerra. 83 países se dispuseram a aceitar esse acordo, né, a assinar esse acordo. Um deles é o Brasil, o outro é os Estados Unidos. Então, Brasil e Estados Unidos e mais 81 países hoje têm regras claras, caso entre em guerra, para não atingir civis e para dar assistência a eles, caso haja algum tipo de dano colateral. Olha, foi um avanço muito grande em termos de direitos humanos e seria interessante que o Brasil, agora, se entendesse com os Estados Unidos, que também é signatário desse acordo, para convencer a Israel a ter mais cuidado com os seus bombardeios na faixa de Gaza. Nós temos visto que, evidentemente, que Israel sofreu um atentado terrorista horrível, um atentado terrorista que todos nós condenamos, mas, por outro lado, Israel corre o risco também de perder a simpatia da opinião pública internacional se continuar bombardeando Gaza como bombardeou e, sobretudo, se continuar produzindo morte de crianças como foi produzido até agora. Aparentemente, entre 8.000 mortos, havia 3.500 crianças, quase 50% dos mortos
eram crianças. É fundamental que esse tema seja discutido e é fundamental que seja pensado, porque às vezes a gente acha que a humanidade não avança, né? Que a humanidade continua patinando nas as suas guerras mais brutais. Mas há entendimentos internacionais, há conversa, há discussões no sentido de melhorar isso. E eu acho que a opinião pública internacional e os países que já avançaram um pouco têm uma obrigação de empurrar também isso para diante. Não sei se nós vamos conseguir acabar com as guerras, o que é o objetivo final, mas enquanto não acabamos com as guerras, vamos tentar fazer que elas sejam o menos bárbaras possíveis, né? Que elas poupem civis, poupem homens, mulheres e crianças que não estejam envolvidos na guerra. As crianças, sobretudo, nunca estão. As crianças, essa história que circula em Israel, de que não há inocentes em Gaza, é uma história, no meu entender, equivocada. Porque sim, as crianças são inocentes. Mas as crianças são educadas para o ódio. Mas elas não teriam ódio se a educação caísse no vazio, se não houvesse também uma série de fatores que possam justificar esse ódio. Eu acho que, da mesma maneira como nós não podemos generalizar, dizer que todos os palestinos são culpados dos atos do Hamas, nós também não podemos dizer que os judeus todos concordam com Netanyahu e concordam com a política de extrema-direita que, às vezes, a coligação dele conduz. Você vê, por exemplo, que durante muito tempo em Israel, todos os sábados, havia grandes manifestações protestando contra Netanyahu, protestando contra a política em Israel. E essas pessoas queriam mais democracia. Da mesma maneira, nós temos forças em Israel que defendem a solução de 2 estados, que defendem uma convivência pacífica com os palestinos, que defendem direitos também para os palestinos. Portanto, é importante que a gente tenha essa compreensão, porque a ideia de que sair matando todo mundo é uma ideia interessante, na verdade é uma ideia bárbara que vem lá da Idade Média, antes até, e que foi estigmatizado ao longo dos tempos. O homem que falou, matem todos porque Deus vai reconhecer os seus, ele tinha uma presunção de que todos os inocentes iriam para o céu e seriam recompensados por Deus. Mas e aqueles que não acreditam no céu? E aqueles que não encontram Deus? Será que vale a pena matá-los? É importantíssimo que a gente tenha uma reflexão sobre isso e pensem que, apesar de todo o desencanto que a gente tem com a humanidade hoje, existem esforços para a gente ir para frente. Existem esforços para a gente superar esse estágio de barbárie no qual civis e militares não são distinguidos numa guerra, não são separados numa guerra quando se ataca o inimigo.